em Gênesis 5, versos 15 ao 24. Nós falaremos sobre o tema andar com Deus. Lá, crianças, repetir com o pastor, qual é o tema da mensagem de hoje? Andar com Deus. Vamos lá, vocês? Qual é? Andar com Deus. Muito bem. As crianças maiores agora que recitaram, né? Repetir. Andar com Deus. Nós vamos hoje ouvir provavelmente o penúltimo sermão do ano, né? Dia 31 pela manhã, o último sermão. Então eu mudei a sequência ali de Daniel, para a gente ter esses dois últimos e não ter esse intervalo, né, a partir das férias, e aí a gente retoma Daniel assim que eu formar. Gênesis, portanto, 5 versos 15 ao 24, ouçamos a palavra do Senhor. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Oremos ao Senhor. Louvamos a Ti, Pai, bendizemos o Teu nome e Te adoramos pelo que Tu és e por nos presentear com o banquete espiritual do Teu dia de descanso, dia de culto, para que nós possamos experimentar de Ti como não é possível nos demais dias, com as obrigações santas e justas para os de trabalhos e recreações puros para os demais dias. E o Senhor tem nos presenteado com esse dia e com a Tua presença. Nós agradecemos a Ti e pedimos que fale ao nosso coração e torne o nosso coração receptível à Tua voz, não somente à Tua voz, para nos alimentarmos dela e vivermos por ela. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus permitir que vivamos o próximo ano, teremos o tempo de 365 dias, mais os dias que faltam este ano, né? Então, é muito tempo para viver sozinho ou mal acompanhado. É muito tempo para viver sozinho ou mal acompanhado. Muito menos o povo de Deus deve viver só ou mal acompanhado, porque Jesus o perdoou de todos os pecados, Jesus o salvou, Jesus deu vida eterna, Jesus se revelou para o seu povo, como não fez com nenhum outro povo. Ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você é alguém que conhece a Deus, que conhece a Jesus Cristo, e esse conhecimento referido por Jesus, conhecimento íntimo, que se faz amigo, para andar juntos, para compartilhar, você não pode andar só nem mal acompanhado, né? Não pode andar sozinho nem mal acompanhado. Fomos feitos para andar com Deus. Nós não fomos feitos para andar sem Deus. Deus não nos fez para isso. Nós fomos feitos para andar com Deus
durante todos os dias de nossas vidas. Deus nos fez para andar com Ele durante todos os dias de nossas vidas. Antes do pecado no Éden, o homem se encontrava diariamente com o Senhor. E adoração é isso, é encontro com Deus. O homem andava diariamente com o Senhor. E ainda tinha um dia de descanso, que não significa apenas deixar de trabalhar ou descansar fisicamente somente, mas é porque Deus descansou e Ele não se cansa, né? Mas tem a ver com deleite. No nosso caso, deleite em Deus, prazer em Deus, nessa relação tão íntima de dois amigos. E uma amizade tão especial, porque se é o pai quem conhece o filho, e obviamente quando Jesus faz referência a isso, está se referindo a uma intimidade que a gente não conhece, porque como criatura a gente não consegue conceber essa relação, essa intimidade, essa amizade do pai com o filho, e ele está nos elevando a essa amizade. Então é uma amizade toda especial. O Criador, amigo do seu povo. Seu povo andando com o Criador, com um relacionamento íntimo. Isso é maravilhoso. Não podemos andar em 2025 sozinho nem mal acompanhado, né? Não podemos estar aqui hoje sozinho ou mal acompanhado, sem essa relação com Deus, com Jesus Cristo. Enoque, o texto diz, andou com Deus. Significa que Enoque se relacionou com Deus intimamente. Ele tinha essa amizade profunda, real, verdadeira. Ele se deleitava em Deus. Ele se deleitava em obedecer a Deus. Ele confiava em Deus. Nós cantamos aqui, lemos a palavra, né? Cantamos as poesias adaptadas aos sentidos reais ali, justamente falando disso, da nossa confiança no Senhor, do nosso prazer no Senhor, do nosso deleite no Senhor. E se isso é verdadeiro, é porque a graça nos alcançou. Porque ninguém pode chamar o Senhor de Senhor verdadeiramente se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém pode confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador dos seus pecados, Salvador absoluto de todas as suas impurezas que Deus diz que o ser humano tem, se não passar por esse reconhecimento santo, por essa obra tão graciosa de Deus na vida, no coração, na mente do pecador. Então, Enoque se deleitava em Deus, tinha prazer por Deus, ele era o seu Senhor, ele era o seu Salvador. E não ache, irmãos, que a fé de Enoque, como nós estudamos na EBD mais cedo, não ache que a fé de Enoque era diferente da fé verdadeira nos nossos dias, com a revelação já completada. Eu quero dizer, como nós lemos lá em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E lá está citando que Enoque andou por essa fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi encontrado porque Deus o trasladara. Pois mesmo antes da sua trasladação, ele agradou a Deus. Viveu para agradar a Deus. Foi pela fé. E aí Hebreus vai continuar no capítulo 12 dizendo que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então a fé de Enoque é a mesma fé de todos os crentes em Jesus Cristo, em todas as épocas. Enoque então se alegrava em Deus, se deleitava em Deus, se regozijava em Deus. O seu prazer era fazer a vontade de Deus por essa mesma fé em Jesus Cristo. Portanto, Enoque se converteu a Cristo. Ele reconheceu em algum momento, que a Bíblia não trata, não fala dessa experiência de conversão, mas em algum momento ele foi convertido a Cristo. A reconhecer que ele, como pecador, não merecia a salvação.
não merece. E ele foi graciosamente perdoado, mudando o seu status de alguém que merecia condenação. E com essa consciência e confiança de que todos aqueles pecados, todas aquelas dívidas foram pagas, já confiando no Cristo que viria, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, já confiando nessa promessa em Jesus Cristo para pagar por seus pecados, ele creu em Deus e teve o seu coração transformado num coração que se deleita nesse Deus agradecido, porque agora não merece mais a condenação, não que mereça a salvação, mas não merece porque Deus pagou. Eu mereci, como diz o hino, né? Tua ira santa mereci. Jesus, Senhor, me chego a ti. Tua ira santa mereci. Conjugação no passado, por quê? Porque Jesus já pagou. Se eu digo, eu ainda devo a Deus, eu evidencio que eu não fui ainda, não tive os meus pecados pagos, as minhas culpas pagas. Mas se eu reconheço, Jesus já pagou por mim, e eu não mereço mais o inferno, não que eu mereça o céu, mas porque Ele já pagou, eu vivo num estado confiante, crescente, de graça. Eu não mereço o céu, mas foi o que eu recebi. Eu não mereço Deus, Jesus, mas foi o que eu recebi. Então, Enoque passa por toda essa compreensão teológica da palavra naquela época, porque é a fé de todos. Abel, quando nós lemos em Hebreus, é dito como alguém que agradou a Deus na sua adoração, pelo seu culto. E o que tinha no culto de Abel? Tinha um cordeiro sem defeito, sacrificado no altar. Mas onde ele aprendeu isso? Quando você lê para trás, você só vê o único momento que um animal é morto, sacrificado para cobrir as vergonhas. Entendimento bíblico teológico harmonioso de justificação, que é quando o próprio Deus tira do homem, não aceita, rejeita aquela solução que o homem deu de cobrir as suas próprias vergonhas, e o próprio Deus faz isso com um animal morto, sacrificando o animal. O que mostra que certamente Adão e Eva ensinaram Caim e Abel, e Caim inventou um culto de sua cabeça. Na cabeça dele era: eu vou entregar o meu melhor. Mas Deus não quer o nosso melhor. Deus quer o que Ele manda, do jeito que Ele manda. E aquele culto de Abel significava o seguinte: eu reconheço que eu não mereço estar aqui, e que aquele Cordeiro de Deus, o descendente da mulher, é quem me condiciona a estar aqui. Pelos méritos dele, eu posso adorar a Deus. Você vê que essa compreensão dessa fé, de que nós somos pecadores, mas perdoados pelos méritos do Cordeiro de Deus, do descendente da mulher, é a mesma em todo o tempo. E o que eu quero mostrar aqui é que essa é a confiança de Enoque. Por isso que Enoque vive essa novidade de vida: agradar a Deus, viver com Deus, viver para Deus. Significa um relacionamento íntimo, se deleitando em fazer tudo o que Deus queria, toda a vontade de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que ele andou com Deus durante 365 anos. Eu falei se andarmos com Deus durante 365 dias no próximo ano. Mas aqui o texto está mostrando, numa época que, logo quando vem a morte, Deus vai mostrando o afastamento do homem de Deus. Então o homem que não era para morrer, agora morre. Mas ainda vivendo muitos anos, nós nem imaginamos isso, né? 900 e tantos anos, 800 e tantos anos. Mas você vê que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Hoje o ser humano não vive 100, na média, não vive 100. O que mostra que o ser humano está morrendo. A geração está morrendo. O salário do pecado é a morte, há um afastamento de Deus. Não anda com Deus a humanidade. A humanidade não anda com Deus. Já Enoque andou com Deus durante 365 anos. É uma mensagem
que nos humilha. Porque nós somos de um tempo que acha que orar 5 minutos já é muito. 10 minutos nem se fala. 1 hora a gente já se sentiria um anjo, né? 1 hora, eu orei 1 hora hoje, rapaz. Aí já desenvolve um orgulho espiritual. Orei 1 hora. O culto é hoje para ser cada vez mais diminuído. Diminui a pregação, diminui as canções, tudo diminuído. Mas o dia de adoração, não, mas vamos diminuir. A justificativa para tudo para isso. Mas mesmo assim a gente quer afirmar, eu tenho prazer em Deus, mas você tem prazer em adorar a Deus eternamente, não tem prazer em passar um dia inteiro na presença do Senhor, como Ele requer? Não está condizente a vida com a prática, né? Não estão condizentes. Enoque aqui, ele anda com Deus todos os dias durante 365 anos, ininterruptamente todos os dias, porque quem tem verdadeira fé em Jesus não anda com outro, anda com Cristo, anda com Deus. Ou seja, então, durante todos os dias, num tempo de vida muito maior do que o nosso. Como eu disse, vivemos menos de 100. E a sua alegria era tão grande que ele nunca se cansou de andar com Deus. Às vezes a gente está cansado. E não é só aqui, porque às vezes a gente sofistica as desculpas, aí põe a culpa no culto, ou a culpa em alguma coisa do culto, no dia. Mas, olhando bem sinceramente para a nossa vida, no particular, quando a gente acorda, ninguém está obrigando não orar. Você pode acordar e orar. Não tem Estado que consiga contingência para policiar todo mundo e tirar todo mundo da oração. Em sua casa, você tem autonomia sobre o seu tempo. A gente acorda e ora. A gente acorda e medita na palavra. Uma meditação de qualidade, a gente se deleita. Quer ver que muitas vezes é mentira as nossas desculpas, porque a gente não tem aquele prazer ali, diz que não teve tempo, mas logo em seguida passa 2 horas num filme, né? Uma outra programação, distraindo a mente, alimentando a mente, o coração de outras informações em outros lugares, o que mostra que não temos tido prazer de Enoque e andar com Deus. Deus não tem sido uma alegria incansável como foi para Enoque. Ele foi se alegrando em Deus. E eu entendo aqui, irmãos, que o texto vai mostrando ele andando com Deus todos os dias, avançando. E pegando aqui a doutrina da santidade, da santificação, que é um processo, onde a pessoa vai cada vez mais se purificando de todo pecado. Numa linguagem de distanciamento e aproximação, ele foi se aproximando de Deus, se distanciando do mundo, porque é assim que acontece. Quem se distancia de Deus se aproxima do mundo. Quem se distancia do mundo se aproxima de Deus. E ele foi. Até que o texto diz que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Andou tanto com Deus que foi morar com ele. É a peregrinação de todo crente, não é verdade? Anda tanto com Deus que vai morar com Ele, porque é o seu prazer. Se eu quero eternamente morar com Deus, eu ininterruptamente me relaciono com Ele aqui. Quem anda com Deus como Enoque fica, portanto, mais perto de Deus do que do mundo a cada momento. Se enche mais de Deus do que das coisas do mundo a cada dia. Observe que o verso que eu falei diz isso, né? No verso 24. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E aí, irmãos, vem uma pergunta já para nosso autoexame, reflexão: com quem temos andado? Com Deus ou com os entretenimentos deste mundo? Com quem temos andado? Preste bem atenção: quem te criou, quem me criou foi Deus. E Ele não nos criou para se relacionar com o outro, no lugar dele. Não. Adão, você observa que antes do pecado, ele recebe Eva
E eu considero que Eva foi a mulher mais bem amada que já existiu na terra, porque foi numa época sem pecado. Adão também foi o homem mais bem amado, né? E aquele amor tão elevado, tão incomparável de Adão, não era confundido com adoração. Adão nunca adorou Eva, porque a ordem era essa: Deus sobre todas as coisas, Deus para ser adorado, e na adoração a Deus ele amava a Eva como ela deveria ser amada. Quando vem o pecado, essa ordem muda, a gente coloca os outros no lugar de Deus. E se tem algo terrível que você pode fazer por a vida de alguém, é amá-lo mais do que a Deus. É amá-lo mais do que a Deus. Então você vê, nós somos feitos para adorar a Deus. E mesmo com a corrupção do pecado, isso ainda é perceptível. Essa relação, acompanha o raciocínio, é ininterrupta, é para ser. Porque essa natureza de se deleitar, de se relacionar, de se satisfazer em Deus, foi dada pelo próprio Deus para a nossa relação com Ele. Então, como o pecado corrompeu, você vê as pessoas freneticamente administrando seus pensamentos, sentimentos, vontades, atenção para alguma coisa. Vou falar da tecnologia, dos entretenimentos de vídeos na internet. Você vê que as pessoas, isso é muito comum hoje em dia, você vê que as pessoas elas não param de preencher as suas mentes com raciocínios, com meditações, com pensamentos. Elas estão lá, saem de um vídeo para outro, de uma imagem para outra, de uma informação para outra, e já não conversam. Você entra no ônibus, as pessoas estão assim, se batem nas coisas e nas pessoas, todas concentradas nessas coisas, nas ruas, até caminhando. Pego o metrô em São Paulo e vejo as pessoas lá, uma, depois outra, e uma rindo de uma coisa, e tudo coisas que não edificam. Mas por que as pessoas andam assim? Porque elas precisam de Deus, e como Deus foi substituído, elas colocam todas as suas capacidades para outra coisa. E a gente precisa conhecer isso para nossa vida ser policiada, santificada, e sabermos ensinar nossos filhos. Porque a criança quer brincar no culto? Por causa disso. E você é que vai ter que ensinar, senão ela não aprende a adorar. E ela vai querer estar no smartphone se você der. Se você deixar, ela vai estar no brinquedo. Por isso que a gente tem que ensinar, controlar, não deixar solta, senão ela vai usar essa capacidade dela para qualquer coisa fora de Deus. E ela precisa do ensino da adoração. Então por isso a pergunta: com quem temos andado? Com Deus ou com os entretenimentos deste mundo? Com Deus ou com a tecnologia? Quem determina o nosso estilo de vida? Deus ou a cultura corrompida? A minha agenda é Deus ou a cultura corrompida? A agenda que determinou o Natal também determinou o Carnaval. Como é que está a nossa agenda? A gente vai na agenda do mundo também? Como tem sido a nossa vida? Quem é que determina a maneira como nós vivemos a nossa família, conduzimos a nossa família? Relação marido, mulher, masculinidade, feminilidade, paternidade, maternidade. Quem? Deus ou o mundo? Nós somos maridos segundo Deus ou segundo o mundo? Esposa segundo Deus ou segundo o mundo? Igreja segundo Deus ou segundo o mundo? Porque Deus nos fez para andar com Ele, e não se anda com Ele no padrão do mundo. Quem determina a nossa vida? Deus ou a política pervertida? Deus ou os prazeres deste mundo? Nós somos, irmãos, como a maioria das pessoas que se satisfaz com o que tem nessa vida e o que é, razão pela qual elas não conseguem desejar Jesus como o maior presente que alguém pode ter. Será que nós temos sido assim? Não, estou satisfeito com o que eu sou e com o que eu tenho. E aí não consegue pensar em Jesus como o maior presente, como aquele caso que eu citei para vocês. Um ano evangelizando o marido da irmã nossa não crente. E um ano depois ele desistiu da evangelização, dizendo: eu não consigo me ver perdido e carente de Jesus como vocês estão dizendo, eu não consigo me ver tão necessitado de Jesus, e que Jesus é tudo isso que vocês estão dizendo, e rejeitou a evangelização. Coitado daquele homem. Será que nós somos assim?
Eu estou satisfeito com o que eu tenho e com o que eu sou, porque eu não me reconheço carente de Jesus desesperadamente. Isso é importante, irmãos, porque pessoas contentes sem Cristo estão satisfeitas com migalhas. O ser humano com a corrupção ficou tão manchado pelo pecado que o máximo que consegue quando desejar, ter, ser, é o mundo inteiro perdendo sua alma. O máximo que consegue desejar é o mundo inteiro. Mas existe algo incomparavelmente maior do que o mundo inteiro, que é Jesus. E a queda foi tão grande que não há mais esse desejo por Jesus, só por migalhas. Mas Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já Paulo, convertido, ele disse o contrário: por amor a Cristo, eu considerei tudo como refúgio, como esterco, como fezes do animal. O mundo inteiro sem Cristo é como fezes do animal. Não que ele esteja menosprezando a criação, mas reconhecendo que a grandeza de Cristo, a sublimidade de Cristo é incomparável. Pela grandeza de Cristo, pela sublimidade de Cristo, porque ele não estava satisfeito com migalhas. E o mundo inteiro sem Cristo é migalhas. O céu sem Cristo é migalhas. Quem anda com Deus não o troca por migalhas. Quem anda com Deus o tem na mais alta consideração. Vive com Deus numa amizade assim, toda especial. Esse é um tema estranho, né? Amizade. É difícil a gente pregar nos nossos dias, porque a relativização dos conceitos atrapalhou muito o conhecimento, e às vezes a gente tem que explicar e depois explicar de novo e exemplificar, e é uma coisa difícil, porque cada palavra está distorcida. A amizade é uma delas. A amizade hoje é descartável, é um relacionamento vazio, superficial, sem fidelidade, sem respeito, sem humildade, sem compromisso. De repente você está com alguém que se passa de seu amigo de verdade, e daqui a pouco você é traída, difamado, a pessoa já abandona, já descartou. Os casamentos estão assim, né? Eu soube essa semana de um casal que a gente conhece e segundo nos disseram, divorciaram porque o homem é gay. E aí deixou a esposa. Você vê, né? Coitado daquela jovem, eu conheço a jovem, a família, até agora a gente está com o coração apertado, como se fosse conosco, eu e minha esposa. Deixou. Um casamento, um relacionamento conjugal, deixou. Abandonou. A amizade não existe. É algo descartável. Mas é um casamento, mas é descartável. E por causa disso, nas igrejas a gente está assim também. Relacionamentos sem amizades verdadeiras. E aí a gente tem dificuldade em entender a relação com Deus, porque a gente também trata Deus como descartável. E se a gente não ensina isso aos nossos filhos, às crianças, nos relacionamentos entre elas, e os pais não são sábios em conduzir isso, elas vão crescer assim, vão se relacionar com Deus assim, e na hora que ela quiser, ela troca Deus. Como isso é sério? Nós usamos, como os irmãos já sabem, bastante leitura lá em casa, né? Tocamos tudo, internet, TV, tudo para investir em leitura e momento com a família, no tempo que dá ali, sempre tentando remir o tempo. E aí lemos a coleção do Tolkien, né? E tem um livro chamado Hobbit, que tem uma lição muito rica, maravilhosa de amizade, né? O Tolkien tinha uma habilidade de escrever maravilhosa. Você vai para a história dele e acha, carregado da cultura, você acha que ele vai colocar as guerras, quando você chega na parte das guerras, as lutas e as vitórias,
e a glória disso em seres grandiosos e poderosos e fortes. Aí ele te frustra, mostrando as maiores vitórias em seres humildes. Os hobbits são menores do que os anões. E aí você vê que são os hobbits que vão garantir ali, naquele mundo mal, tem um ser maligno, ele parafraseando aqui o diabo e todo o império das trevas, e tem os povos do bem, né? Fazendo uma comparação aí com Deus, Cristo, intencionalmente ou não, é isso que está lá e você identifica isso muito claramente. E aí, quem o Deus da história vai usar na predestinação para que a missão, diante de toda aquela luta, fosse cumprida, seres inimagináveis, fracos, pequenos. Mas eu trouxe esse exemplo para cá por causa da amizade de dois personagens, um chamado Frodo e outro Sam. Eles são amigos muito íntimos desde a infância. Mas existe uma maldição de um anel que eles têm que levar e destruir um determinado local onde está o poderoso ser do mal. Tem que jogar lá na lava, e tem toda uma explicação por quê. E no meio do caminho eles vão descobrir, vão conhecer uma criatura amaldiçoada, o Gollum, o Sméagol, escravizada, um símbolo da escravidão do pecado, né? Orgulho, soberba, arrogância, desejo de estar acima de todo mundo e de todos, a glória para si. E aí ficou escravizado com aquele amor pelo anel, por isso, e é o meu precioso. Eles vão conhecer esse Sméagol. E esse Sméagol vai trabalhar pela malícia de toda essa corrupção, uma inimizade entre os dois. E o personagem que você pensa assim, que não vai ter destaque, toda a história vai demonstrar isso, né? Um personagem simples, humilde, que não é o centro das atenções, mas na minha opinião é quem no final das contas é a razão de tudo aquilo, da vitória de tudo que acontece. E Tolkien sabe colocar isso muito bem, que é o Sam. Quem recebe o anel para levar até lá é o Frodo, mas quem vai levar, quem vai garantir que o Frodo cumpra a sua missão é o Sam. E por conta desse Sméagol que inventa coisas, difama, mente, cria toda aquela inimizade, toda aquela situação vai acontecer e os sentimentos vão ficar ali ameaçados, o Sam vai sofrer rejeição do próprio amigo, acusações, interpretações erradas sobre suas intenções, sobre seus atos, todo tipo de coisa que fere uma amizade. Ele vai sofrer do Frodo, mas não obstante ele vai até o final para proteger o Frodo. Vai enfrentar uma aranha gigante do tamanho desse espaço aqui, enorme, a Laracna, né? Eu estou falando dessa forma, tenham paciência os adultos, porque eu estou querendo manter a criança dentro da mensagem, né? As crianças, a aranha gigante vai lá matar o Frodo, depois que o Frodo já tinha expulsado o Sam, e o Sam já estava voltando, deixando a missão. O Sam volta, perdoa o amigo, e ele nunca chamou o amigo de outra coisa a não ser de Senhor, mostrando a humildade dele. Senhor, amizade que serve. E ele vai lá, encontra o Frodo sendo atacado por aquela aranha gigante, símbolo de coisas intransponíveis, perigos além das nossas forças, e ele mesmo assim assume todo aquele perigo por amor do seu amigo, numa amizade inquebrável, que não pode, sob hipótese nenhuma, fazer o que ele iria fazer, deixar seu amigo. Ele não deixa, ele vai até o final. É um exemplo de amizade tão lindo para nós aprendermos sobre amizade. Ele vai até o fim, e ele pensa que o seu amigo está morto, depois chega porque ele foi, o veneno foi injetado pela aranha e tal, e ele é levado por um ser chamado Orcus, uma figura e tal, aquele ser, símbolo também do pecado, de pessoas sem Cristo, e com toda aquela maldade, levam para um determinado lugar, sua vida é ameaçada, mas o Frodo arrisca, enfrenta aqueles
Você pega o seu amigo, garante que o seu amigo vá até o final e cumpra a missão. Para concluir essa parte, ele chega, já pulando a cena para o final, eles saem dali, eles são livrados milagrosamente, etc. E eles vão para um lugar maravilhoso de descanso e tal. E é interessante uma cena quando todos estão exaltando, elogiando, aplaudindo Frodo por ter cumprido a missão. E o Sam está distante assim, alegre pelo êxito do seu amigo. Só que o seu amigo só cumpriu a missão por causa do Sam. Mas o Sam não quer a glória para si, então ele está se alegrando com a glória do outro. E naquela exaltação toda, o Frodo olha para o Sam e se comunica como quem dizendo: eu sei que essa exaltação toda a mim era para você. Você foi a razão de eu ter conquistado o que eu conquistei. Você foi a razão disso. Irmãos, a amizade é isso. É algo inquebrável. E você se deleita com a exaltação do outro, do seu amigo. No nosso caso, Jesus é nosso amigo. Deus é nosso amigo. Então o nosso prazer tem que ser como o de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. E eu suporto todas as circunstâncias por amor a ele. Porque ele é meu amigo. E a amizade não se trai, não se quebra. Nós somos feitos, como eu estava dizendo, para agradar a Deus, viver com Deus. E se somos cristãos, devemos ter o desejo de ter amizade com Deus, viver para agradar a Deus, nos alegrando em Deus. Então, destaco aqui ainda em tempo 3 princípios básicos, não exaustivos, de como agradar ao Senhor, segundo aquilo que a própria Bíblia nos mostra. A primeira, sem a qual as outras coisas são impossíveis, é a fé. Agradar a Deus requer fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você jamais vai desejar agradar a Deus e vai ser agradável a Deus se você não tiver fé. A fé verdadeira, a fé salvadora, como nós temos aprendido aqui, a graça que o Espírito Santo faz no coração dos eleitos, pela qual eles são habilitados a crer para a salvação de suas almas, ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Esse momento aqui, essa fé salvadora. Aquela fé que, diferente da falsa fé, como nós vimos, né? Além da falsa fé, a fé salvadora é de diferentes graus. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita confiança em Cristo, que é não somente o autor, mas também o consumador da fé. O capítulo 11 são relatados exemplos de homens que na história da Bíblia viveram por fé. E essa marca da vida por fé era justamente o agradar a Deus. Nós lemos na EBD todo o capítulo 11. E a marca era agradar a Deus. Como exemplo, aqui o versículo 5, nós temos Enoque em Gênesis, diz que ele andava com Deus, e Enoque foi aquele que não morreu, mas deixou este mundo sem passar pela morte e foi viver com Deus. O verso 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Eu já citei esse texto aqui. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois mesmo antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Em seguida o texto diz o que nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. E esse andar com Deus é agradar a Deus. E como é que Enoque agradou ao Senhor? Como é que Enoque andou com Deus? Por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós podemos ver, pelo exemplo de Enoque, que este tipo de fé, falado aqui, que está sendo dito no texto, é um tipo de fé muito especial. É por isso que temos algumas observações muito importantes para as quais precisamos olhar. Um tipo de fé que agrada a Deus, um tipo de fé que agrada a Deus é um tipo de fé que vai além de uma aceitação intelectual de que Deus existe. Muita gente tem esse tipo de fé. Deus existe.
E somente isso. Mas essa fé é muito além. É sobrenatural, que é um dom de Deus. Então aqui não é simplesmente o aceitar que Deus existe, como muitas pessoas falam. Há um filme que acredito que vocês conhecem, o título é Deus Não Está Morto 2. Deus Não Está Morto 2. E uma das cenas é um tribunal e dos objetivos do tribunal é provar o Jesus histórico, o homem que viveu na Galileia há 2000 anos e tal. E então o pesquisador forense é especialista em descobrir verdade em depoimentos, textos antigos e tudo mais, e ele disse que se deteve estudando a Bíblia, mais especial o que diz os 4 evangelhos, para ver, por meio dos relatos deles, dos 4 autores, descobrir se eles estavam mentindo ou falando a verdade. E usando técnicas para descobrir a verdade, ele chegou à conclusão de que os relatos, até mesmo aquilo que os ateus discordam, aparentemente revelam que tudo o que está escrito ali é o testemunho verdadeiro, está certo, verdadeiro é aquilo ali. Então ele fala que o que fez ele crer no que estava ali foi a prova científica de que era verdade. E ele era um ateu. Então tem muita gente que consegue provar cientificamente, não sei como, porque Deus não cabe na ciência, mas consegue provar cientificamente que Deus existe e crê nisso. Nesse Deus, a partir dessa prova, a fonte dessa crença nesse Deus é essa prova, mas não é esse tipo de fé apenas que aceita intelectualmente que Deus existe, que a Bíblia está tratando aqui. Nós temos um tipo de fé especial. Efésios 2:8 vocês conhecem. Essa fé é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É aquela fé que o próprio Deus produz, o próprio Espírito de Deus produz. Nós estamos olhando para um tipo de fé que é uma doação. É Deus quem dá. Ela não é própria do ser humano, ela é sobrenatural, ela não é intrínseca ao homem. Ela é dada por Deus. Então essa fé bíblica que faz com que nós confiemos sem temer na salvação das nossas almas e vivamos como aquela jovem que faleceu ano passado lá no Rio de Janeiro, quando soube que estava doente, mortalmente doente, liga para o seu pastor e diz: pastor, eu estou mortalmente doente, mas eu quero glorificar a Deus, a Cristo, a sua salvação na minha morte. E eu quero que todos saibam que eu não estou com medo de morrer, eu sei quando eu estou indo. Eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei quem é o meu Senhor. Você pode ter uma falsa fé, uma fé arrogante, como nos ensinou o presbítero Pablo outro dia aqui. Pode ter uma falsa fé, uma arrogância, mas ela vai ser exposta ou na morte ou na vida de Cristo. A falsa fé não se sustenta, mesmo sendo dito que é em Jesus. A verdadeira fé é outra realidade, é aquilo que o próprio Deus produz em nós e faz realmente a gente depender dele, viver para ele. A segunda coisa que é requerida nesse tipo de fé para quem quer agradar a Deus é que esta fé crê que Deus existe e que recompensa os que buscam. Ontem meu filho estava lendo a Bíblia pela manhã, o Abner, e aí ele leu um texto que fala de galardão. E ele perguntou, pai, mãe, o que é galardão? E ele falou: é uma recompensa, não como presente, como se você merecesse, mas não é o caso, Deus vai nos galardoar como se nós merecêssemos, mas não é o caso. É pelos méritos da graça de Cristo. Mas é como a gente deve crer. Eu vou receber o céu como se fosse mérito, mas não é. É porque Deus é galardoador mesmo. Deus recompensa, Ele tem prazer em recompensar, mas não pense que Ele recompensa sem mérito. Ah, pastor, é contradição. O senhor acabou de dizer que é sem mérito da graça. O que eu estou dizendo é você viver para o pecado e achar que vai receber de Deus algum mérito. Não vai. É por isso que Deus é galardoador, porque a sua graça transforma.
e faz a pessoa viver para essas virtudes espirituais que vão ser aprovadas por Deus. Tentar dar um exemplo, né? Perdão de pecados. Nós não somos perdoados porque nos arrependemos, necessariamente. Deixa eu explicar. Nós somos perdoados, nós nos arrependemos porque somos perdoados. Porque Deus nos salvou, nos perdoou em Cristo, nós nos arrependemos. Agora, porque essa graça me conduz ao verdadeiro arrependimento, então Deus me perdoa. Mas primeiro foi a graça, depois o fruto dela. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se não há arrependimento dessa graça, não há perdão, porque Deus é justo. Ele não vai perdoar quem não se arrepende. É aí que a gente às vezes se confunde e acha: então eu tenho que merecer o perdão. Não, não é mérito. O perdão não é mérito em um certo sentido, né? No outro no sentido que a graça vai produzir. Mas vocês entenderam? É a graça primeiro quem me conduz ao verdadeiro arrependimento. Mas depois eu me arrependo de verdade. Se eu vivo para o pecado e ao mesmo tempo eu quero perdão, esse perdão não vai vir, porque Deus é justo. E significa que a graça não veio, não foi alcançada ainda, não foi vivida, não foi experimentada. Então, Deus recompensa, ou seja, a fim de agradá-lo, é necessário crer também que Ele é moral e justo, reconhecer a natureza de Deus que recompensa a fé nele, e precisamos reconhecer Deus como esse ser moral, pessoal, amoroso e gracioso para aqueles que o buscam e que tem prazer em recompensar. Devemos então destacar a expressão Deus pessoal, porque há muita gente que crê que Deus existe, mas para alguns Deus existe simplesmente na natureza. Então o que é Deus? Deus está na natureza, né? Por isso que eu disse que a relativização dos conceitos faz com que a gente tenha um trabalho dobrado, né? Você vai falar sobre Deus, as pessoas gostam, tá? Eu creio em Deus. Quando você vai fuçar o negócio, não está falando a mesma linguagem. O Deus que você está falando não tem nada a ver com o Deus que ele está falando. O Deus dele é a natureza. Ele está nas coisas criadas. Outros acreditam que se Deus está, se Deus existe, ele não pode ser conhecido. É apenas um Deus transcendente que está inalcançável para o homem. Então Deus existe, mas ele é alguém que não dá para ser alcançado pelo homem. E a Bíblia nos mostra um Deus que é pessoa e que é pessoal. E que se relaciona pessoalmente com seus filhos, com os seus servos. E isso é muito diferente, né? Porque Deus não é um Deus distante e inacessível. Pelo contrário, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus até que recompensa aqueles que o buscam. Ele é um Deus pessoal. Eu amo cantarmos o Salmo 116, lermos o Salmo 116. Ele é muito intenso em mostrar esse Deus pessoal. O salmista diz que clamou e Deus ouviu a sua angústia, a sua aflição, a sua dor e socorreu. Tirou seus pés de um tremedal de lama. Que maravilha, olha que imagem. Deus pessoal que veio a mim, né? Vimos que Enoque andou com Deus e foi um companheiro de jornada muito pessoal. E é nisso que a fé bíblica é diferente de qualquer outro tipo de fé. É que ela olha para Deus como um ser pessoal que se relaciona intimamente com aqueles que o buscam. Por isso, o texto: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração. Ou seja, a fé que crê que Deus existe e Ele é quem cumpre as suas promessas, e Ele anda comigo, e Ele é real, e Ele me ama, e Ele me salva, e assim por diante. E as suas promessas serão cumpridas. Então, para agradar a Deus, se requer esse tipo de fé. E a terceira coisa aqui é que agradar a Deus requer andar com Ele. Vamos comparar os textos, né? Você tem Gênesis e Hebreus. Nós lemos aqui os dois textos, né? A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, foi utilizada por Jesus, e onde está andar com Deus, esta versão traduziu por agradar a Deus. A versão traduziu por agradar a Deus.
E aqui em Hebreus a tradução também é agradar, porque era isso que Enoque estava fazendo. Enoque agradava a Deus, Enoque trazia alegria ao Senhor, e é isso que significa andar com Deus. Então, agradar a Deus requer andar com Ele, fazer aquilo que agrada o seu coração, fazer a sua vontade. Não tem como agradar a Deus e viver numa direção contrária, não dá. Não tem como servir a dois senhores, não dá. Nós sabemos que andar é um estilo de vida. Então, andar se refere ao seu padrão diário de conduta, que em tudo deve ser agradável a Deus, por causa de Cristo, por causa de Deus. Não confundir com moralidade, com eticidade, nada disso, mas com Deus. Em tudo deve ser agradável a Deus. Colossenses 1, versos 9 e 10, dizem assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Hoje, infelizmente, nós somos uma igreja que chega, para quem é criado na igreja, à fase adulta, sem conhecer de fato as doutrinas fundamentais da fé. Se não há conhecimento das doutrinas, não há conhecimento de Deus, não tem como. Mas tem gente que domina as doutrinas e não conhece a Deus. É verdade, é possível, mas o contrário não é verdadeiro. Não conhecer e conhecer a Deus, não. Você precisa conhecer a Deus. E santificação também. Porque a palavra de Deus diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a forma como você conduz os seus negócios, a sua família, a forma como fala, como veste, como pensa, as motivações do seu coração para fazer o que você faz, enfim, toda a sua vida é dirigida pelo desejo de agradar o Senhor pela sua salvação. Andar com Deus é justamente a sua conduta. Você vive, você se conduz neste mundo para agradar o Senhor, a exemplo do que fez Enoque. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. A figura de andar com Deus é uma figura de uma parceria, né? Andar junto, andar com Deus é ter comunhão com Ele. Agora, o que significa ter comunhão? É confessar e abandonar todo o pecado conhecido e buscar a Deus pela meditação santa de sua palavra, pela oração, por aquilo que Deus está dando para que nós nos aproximemos dele e cresçamos espiritualmente. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque tem pessoas crentes hoje, modernos, que acham assim: eu vou andar com Deus, eu vou crescer espiritualmente sem oração. Não tem vida de oração, não tem devocional diária particular, não tem culto em família diário. Isso se perdeu. Não tem meditação diária, mas o Salmo 1 diz que o justo é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, todos os dias, mas não tem isso. É uma vida distante, vazia. Pode faltar o culto no dia do Senhor, pode faltar. Vai se quiser, é fora o íntimo, já até explicar, é fora o íntimo. Não é coisa que nós tratamos disciplinamente. Olha, você faltou o culto, nós vamos tratar disciplinamente. Não é. Eu compartilhei com os irmãos uma mensagem do coreano lá, que estava espantado com a igreja do Brasil, e ele dizendo: vamos orar pelos nossos irmãos brasileiros. As igrejas que eu visitei lá, o pessoal conversa paralelamente, fica no WhatsApp, nas tecnologias, levanta na hora do culto, sai, se incomoda com o culto de 1 hora, 2, 3, 4, se incomoda, falta culto. Você lembra do vídeo que eu compartilhei? E ele preocupado, espantado com aquilo, falando de outros irmãos em outro lugar e comparando em outras igrejas, outros irmãos, com culto de 4 horas, estão preocupados. O dia do Senhor é dia de culto. Eu tenho uns colegas fora do país e trabalho africano falando sobre uma época que passou uma tempestade lá, derrubou tudo, destruiu tudo, mas no dia domingo todo mundo
estava reunido debaixo de uma árvore para cultuar o Senhor. Se nos faltar um lugar, a gente cultua, continua cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor. Não é? Como nós estamos distantes dessas coisas, comunhão com Deus não leva a vida a abandonar os meios de graça, a oração, a Santa Ceia, o dia do Senhor, o culto, a meditação santa. Não, de forma alguma. Como vai crescer espiritualmente? Como vai conhecer a Deus? Por isso, muita inconstância, medos pecaminosos, imaturidade, vida reprovada, pecado prevalecendo dentro e fora da igreja, porque as pessoas não têm andado com Deus. A Bíblia é o meio que nos ensina a agradar ao Senhor. Andar com Deus é abandonar o pecado, buscar a Deus pelo estudo da palavra, pela meditação santa, pela oração, pelo uso do meio de graça. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que constituem-se amigo do mundo, constituem-se o quê? Inimigos de Deus. A amizade com o mundo é repetir o padrão de vida do mundo. A amizade de Deus é viver o padrão de vida de Deus. Nós que já temos a fé, e eu quero crer que todos nós temos aqui, podemos aplicar à nossa vida o seguinte imperativo: abandonemos as coisas do mundo, o estilo de vida do mundo, para vivermos o estilo de vida de Deus. Escolhamos a Deus, já temos condições disso. O morto espiritual, se ouvir isso, não reage. Mas eu quero crer que ninguém aqui é morto espiritual e que vai reagir espiritualmente a esse imperativo para aplicar suas vidas. Escolha a Deus. Não como prioridade, como fez na Eu Não Sou. Deus é o mais importante e esses deuses também são importantes. Não. Deus não merece prioridade. Deus merece exclusividade. Amar a Deus de todo o coração, sem reserva. Só a Deus de todo o coração. E por causa dele ao próximo como a si mesmo, mas não na mesma proporção, porque só Deus merece ser adorado. Amemos a Deus. Escolhamos a Deus. Tenhamos a Deus como nosso amigo. E assim abandonaremos as migalhas deste mundo. E Deus será glorificado, nos abençoará e se agradará das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, baixe suas cabeças. Senhor, pedimos que ouça a nossa oração como teu povo, pois precisamos de Ti. Que nos ajude em nossas necessidades, apresentadas aqui pelo Senhor, pela Tua palavra, a necessidade de confiarmos em Ti, em Cristo Jesus, de andarmos com o Senhor, de termos comunhão com o Senhor, de vivermos para o Teu agrado. Que as nossas disposições e pensamentos sejam pelo Senhor santificadas e preservadas, para que não seja uma amizade inconstante e superficial, mais verdadeira, íntima, profunda, inquebrável, onde pela fé vivemos com o Senhor, para o Senhor, em todo o tempo e em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, paciente, perdoador. E a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós precisamos do Senhor para este autoexame que a Tua Palavra nos provocou, está nos provocando nesta manhã, para com fidelidade reconhecermos onde temos nos distanciado de Ti, onde temos nos afastado da Tua Palavra, onde não temos vivido como viveu Enoque, como viveu tantos servos do Senhor. Nos cansamos rapidamente das coisas do Senhor. Rapidamente o mundo nos distrai, chama a nossa atenção, é preferido. As crianças da nossa igreja, Senhor, como também rapidamente seguem os nossos maus caminhos e exemplos, e elas terminam trocando o Senhor por tantas distrações, diversões. Como temos insistido, pedimos a Tua graça para que isso não aconteça de novo hoje, de desviarmos do Senhor, da Tua Palavra, que as crianças não prefiram brincar de qualquer coisa no lugar de meditar no Senhor, de ouvir sobre o Senhor, as leituras que faremos, a oração que teremos com elas, o momento de oração. Que o assunto nosso hoje seja Cristo, seja a Tua salvação, seja as doutrinas santas, em santas meditações no Senhor e na Tua Palavra. Oramos a Ti, certos de que o Senhor nos ouve e nos atende, porque o fazemos na total dependência do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Todos de pé, nós cantaremos o Salmo 119, 9 a 16.